Bom dia, pessoal. Todos sejam bem-vindos, então, à nossa quinta-feira de ciências. Este ano nós estamos fazendo pela segunda vez de forma virtual, devido à pandemia, né? Infelizmente, a gente está longe, não está perto, mas pelo menos a gente pode descobrir essa nova tecnologia, né, de comunicação e, quem sabe, até as nossas próximas feiras, né, a gente possa estar discutindo temas, aplicando temas em nossas vidas, de forma presencial e também online, para deixar registrado, né? É uma coisa que acho que a pandemia pode nos beneficiar e trazer de lucro, né? Hoje, né, então nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre a desmistificação da imunização nas escolas, né? E também sobre drogas, também, que o Pedro também fala de um projeto sobre do PIBID, também vai estar falando isso, né? Hoje a nossa convidada é a Larissa Cunha Tiburcio. Ela está estudando, ela é discente, ela estuda na faculdade, na UENG, a Universidade Estadual de Minas Gerais, aqui em Divinópolis, e ela tem um projeto que é orientado pelo professor Dr. Adriano Guimarães. Ela também vai falar um pouquinho sobre isso para nós, tá? Depois a gente apresenta os alunos que fazem parte do PIBID, que o Pedro acompanha, né? Porque aí fica mais próximo depois da fala da Larissa, a gente apresenta eles, Pedro, ou agora? Acho que pode ser depois, né? Porque aí, ou eles vão relatar o projeto depois da Larissa, não é isso? É. Então aí depois Isso. a gente apresenta eles para ficar mais bonitinho aqui no vídeo, tá bom, gente? Então, sejam todos bem-vindos, tá? Nessa nossa manhã, essa conversa, esse bate-papo, tá? E seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, Júlio. Então, gente, como o Júlio falou aí, meu nome é Larissa Cunha, eu sou estudante, assim como vocês, estou me formando, já estou no quinto período de Ciências Biológicas, Biologia, né? Estou me formando para ser professora, e esse projeto, a gente está fazendo, um projeto de extensão ali na UENG, né? Eu espero que vocês gostem. Aqui a gente vai trazer alguns temas principais sobre a história da vacinação, princípios básicos da imunologia, como são feitas as vacinas, e principalmente dando um enfoque nas vacinas de Covid. Então, eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês podem pedir para me voltar, porque eu sei que às vezes é um assunto um pouco complexo, mas eu espero que vocês gostem. Eu vou apresentar aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Estamos. Perfeito. Então, gente, como eu já falei, esse então é um projeto de extensão aqui da UEM de Divinópolis. Esses projetos de extensão, então, eles tratam de projetos que têm um caráter social, cultural, que envolve a sociedade, trazendo conceitos aí tecnológicos, científicos. E o objetivo desse nosso projeto é desmistificar aí muitas questões que é divulgado na mídia, que as pessoas às vezes acreditam, sobre questões que são imprecisas aí sobre a vacinação e a imunização, né? Então, para a gente dar início, eu queria voltar lá na história e falar um pouco sobre a história da vacinação. Então, gente, as referências que a gente tem sobre imunização começou lá em 1789, durante a epidemia de varíola. A varíola ela é uma doença de vírus, né, que muito infecciosa, né, que matou muita gente. E nessa época, esse médico aqui, Edward Jenner, ele realizou um experimento que deu início, então, a esse processo de imunização. Jenner, ele observava que, ele percebeu, né, que inúmeras ordenhadoras de vaca, sabe, elas tinham nas suas mãos pústulas que se pareciam com a varíola humana. E ele reparou que quando essas mulheres que já tinham apresentado essas pústulas, quando havia epidemias, né, surtos lá naquela região,
essas mulheres elas não ficavam contaminadas. Então, para comprovar a veracidade dessas afirmações, ele fez um experimento. Ele pegou essas linfas, essas pústulas, né, de uma ordenhadora de vaca e aplicou em um garoto de 8 anos. Quando ele aplicou essa pústula, esse menino, ele desenvolveu essas pústulas, teve alguns sintomas leves e se recuperou em alguns dias. Passadas aí algumas semanas, que o menino já estava recuperado e tudo mais, Jenner novamente inoculou no menino, só que o líquido extraído de uma pústula da varíola humana. Ao fazer isso, ele percebeu que o menino ele não desenvolveu a varíola humana, ele não desenvolveu a varíola humana nem nada parecido. Então, atualmente, a gente sabe que as inoculações que o Jenner fez funcionou porque aquela doença que atingia as ordenhadoras era a varíola bovina. E essa varíola bovina, ela está totalmente ligada ao da varíola humana. Gente, vocês estão conseguindo ver o meu laser? Aqui? Estamos, Tá sim, Tá assim, né? tá tranquilo. Então, como eu estava falando, a gente sabe que essas inoculações que o Jenner fez funcionou porque a varíola bovina está totalmente ligada ao da varíola humana. Porém, a varíola humana, ela é muito mais agressiva, né? É muito mais agressiva do que a varíola bovina. E, além disso, válido a gente salientar que, através desse experimento de Jenner, foi aí, então, que nos iniciou esse processo de imunização. E a varíola, gente, ela foi a primeira doença infecto-contagiosa que foi erradicada através dessa vacinação desenvolvida por Jenner. Então, a partir daí, né, o desenvolvimento de vacinas baseadas no modelo de Jenner representou a primeira tentativa científica de controlar uma doença infecciosa pelo uso da vacina, né? E a partir daí, o processo de imunização, ele começou a ser estudado. Então, gente, com base nos princípios de Edward Jenner, Louis Pasteur, em 1885, ele criou outras vacinas também. As vacinas que Pasteur ele fez contribuiu muito e foram as vacinas da cólera aviária e a da raiva. Então, a essa criação dele, né, que foi uma substância que ele utilizou alguns pedaços de vírus ressecados, desses agentes infecciosos, que a gente vai falar mais para frente, ele homenageou o termo vacina, que no latim significa vacinos, que significa vaca, em homenagem ao processo lá de imunização a partir da varíola causada, que vem da vaca, né? Então, gente, a partir daí, as vacinas elas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram uma das principais alternativas de prevenção de doenças infecciosas. Aqui, então, eu trouxe duas manchetes, que foi essa corrida aí, né, para as vacinas da Covid-19. Também que eu coloquei as vacinas do HIV, né, causador da AIDS, que ainda está aí em andamento e tudo mais. E eu também coloquei aqui uma manchete que a gente vê que teve muita influência, né? A importância, então, que a gente vê da ciência nos nossos dias, principalmente na produção das vacinas. Terminologia, então, em imunologia. Gente, quando a gente fala sobre vacina, é importante que a gente retome alguns tópicos, sabe? Para a gente poder compreender melhor. Então, quando a gente fala em imunização, a gente está nos referindo, né, especialmente ao sistema imunológico. O sistema imunológico, então, ele é aí um dos nossos diversos sistemas que nós temos no nosso corpo, né? E ele é constituído por uma complexa rede de células, de moléculas, que tem a função, então, da defesa no nosso corpo. Que são chamados antígenos ou patógenos, né? Que são aí os vírus, as bactérias. Então, através desse sistema, nós conseguimos desenvolver uma resposta efetora diante desses estímulos, né? Provocando a destruição, a lise celular, a inativação daquele vírus ou daquele antígeno, né?
Melhor a gente falar assim. Então, gente, normalmente, nosso sistema imune, como que ele funciona? Ele vai reconhecer componentes do nosso corpo como próprios e componentes que não são do nosso corpo como não próprios. A exemplo disso, nós temos os vírus e as bactérias. E nós denominamos isso como os antígenos. Antígenos, então, gente, é tudo que é estranho ao nosso organismo, não próprios, e que podem desencadear a produção de anticorpos. Então, como eu já falei, são moléculas que são desconhecidas no nosso corpo, mas não são só bactérias e vírus. Podem ser venenos, toxinas, fungos, protozoários e por aí vai, sabe? Tudo que o nosso corpo considera estranho, ele vai desencadear a produção de anticorpos. E quando isso acontece, isso é chamado de um antígeno. Às vezes também pode ser, às vezes, só uma parte de algum vírus, de alguma bactéria, que vai ser considerado como antígeno. Então, gente, o que vai compor esse sistema imunológico? O sistema imunológico é composto pelo sistema que a literatura denomina como linfocitário e macrofágico. Como eu já falei, ele é o sistema que vai dar imunidade ao indivíduo ou a defesa contra esses agentes agressores, né? É chamado, então, de sistema linfocitário macrofágico. O sistema, então, gente, imunológico, ele é composto pelas células que nós conhecemos como os glóbulos brancos, né? Popularmente conhecidos como os glóbulos brancos. Ou também conhecidos como leucócitos, aí no hemograma a gente consegue ver, né? Então, gente, esses leucócitos, eles são divididos em diversos outros tipos de células. Um leucócito, ele pode dar origem a diversos outros tipos de células. São as células que são denominadas linfócitos ou fagócitos. Aqui, gente, no caso, esses leucócitos, na realidade, né, por mais que eles tenham, tipo, vocês podem ver, tem formas diferentes e tudo mais, funções diferentes também, porém, eles desempenham, eles têm o mesmo objetivo, né, que é defender o nosso corpo contra agentes agressores. Então, vou falar rapidamente sobre essas células. Os fagócitos, então, são células do nosso sangue, né, do nosso sistema imune, que tem como objetivo proteger o nosso corpo através da fagocitose. Retomando aqui, não sei se vocês lembram, a fagocitose, então, vai ser aquele processo onde a célula aqui, ela vai ter uma célula, por exemplo, aqui tem uma partícula, ela vai fazer o prolongamento do seu citoplasma, né, para tá causando a lise desse antígeno, ou também pode ser de células mortas, ou células que estão vindo a morrer, né? Os principais são o basófilo, eosófilo, neutrófilos, mastócitos, monócitos, macrófagos e as células dendríticas. O outro tipo de classe de células que compõem o sistema imunológico são os linfócitos. Os linfócitos, então, eles têm como função reconhecer células e micro-organismos que são estranhos ao nosso organismo, né? E aqui eu queria chamar a atenção para esses linfócitos B aqui, porque eles têm como objetivo a produção de anticorpos. A gente vê tanto falando, a gente fala assim, nosso sistema imunológico tem que criar anticorpos, nosso sistema imunológico tem que criar memória imunitária. Mas, gente, o que é isso? Eu vou explicar isso para vocês. Então, as células que formam os linfócitos são os linfócitos B, os linfócitos T e as células natural killer, né? Células NK. Então, vou falar um pouquinho sobre os anticorpos e as células imunitárias, para a gente poder entender melhor esse esquema aqui da produção de anticorpos e de células imunitárias a partir dos linfócitos B. Eu queria chamar a atenção, porque isso é muito importante quando a gente fala sobre a produção de vacinas e tudo mais, para a gente poder ter um entendimento melhor. Então, gente, os anticorpos são proteínas.
São proteínas, e vocês quero que vocês saiam dessa palestra sabendo disso. São proteínas, também chamadas de imunoglobulinas. Os anticorpos, eles possuem essa estrutura bivalente, né, em forma de Y, e as classes que o nosso corpo tem são os IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Os anticorpos, então, gente, eles são sintetizados, como eu falei para vocês, a resposta de um antígeno. E eles têm como função reconhecer e se ligar àquele antígeno, ajudando a neutralizar aquele antígeno. Então, os anticorpos, gente, eles vão se ligar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui um vírus, né? Que no caso é o coronavírus. Mas o anticorpo ele tem essa função de se ligar a esses receptores, ou ainda eles podem, igual, por exemplo, porque eles estão rodeando, né, esse vírus. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para que esse vírus, esse antígeno, ele seja mais facilmente reconhecido pelos fagócitos, por aquelas células que vão causar ali celular do antígeno, causar a morte daquele organismo, né? Então, ou eles podem se ligar, ou eles podem preencher os seus receptores, né? Então, aqui a gente tem, como eu falei, as células de memória. São células que têm vida longa, duram várias décadas aí no corpo, e são capazes de reagir rapidamente em uma nova infecção com o mesmo antígeno. Se elas forem estimuladas, elas se diferenciarão rapidamente, né, em plasmócitos para a produção de anticorpos. Então, gente, essas células, elas são células aí que vão permanecer no nosso corpo pelo resto das nossas vidas, se eu posso dizer assim, mesmo que a gente tenha contato novamente com aquele antígeno. Então, a célula de memória ela é produzida quando se tem contato com um antígeno. Esse antígeno, então, ele desencadeia a produção de anticorpos e a produção das células de memória. As células de memória, então, elas vão ser responsáveis por agir rapidamente quando se tiver um outro contato, uma outra infecção com aquele mesmo vírus. Então, aqui, gente, eu coloquei um esquema para a gente poder entender melhor como que funciona essa produção de anticorpos e de células de memória. Então, aqui tem um esquema que eu peguei no livro do Tortora, né? Que é referência na microbiologia. Então, aqui, no caso aqui, eu tenho um linfócito B, que está lá na corrente sanguínea. Esse linfócito B, ele vai ser ativado quando ele tem contato com o antígeno. Então, a partir desse momento que ele tem esse contato com o antígeno, ele vai se tornar ativado. A partir desse momento que ele está ativado, ele começa a se clonar células que são geneticamente idênticas a elas, né, por mitose. E quando se tem um grande número de células que são genéticas a esse linfócito, ele pode, então, ter dois caminhos. Ou ele pode se tornar uma célula chamada plasmócito, uma célula chamada plasmócito. E essa célula, ela vai ser capaz de produzir proteínas. Proteínas essas que nós chamamos de anticorpos. Os anticorpos, então, eles vão ser liberados aqui na corrente sanguínea para que, quando liberado, ele reage, então, com aquele antígeno, um vírus, uma bactéria, impedindo que ele consiga entrar em novas células. Ou, se não, esse linfócito B, ele pode ser ativado e se diferenciar em células de memória, células essas que vão ter uma vida longa, vão durar ali várias décadas no nosso corpo, e vai ter como função, como eu já falei para vocês, reagir rapidamente quando se tem uma nova infecção pelo aquele mesmo antígeno. Então, gente... Ai, saiu aqui. Então, gente, a molécula de anticorpo, então, ela reconhece aquele antígeno específico, vai reconhecer aquele antígeno específico. Que no caso, um vírus, né? Porém,
os organismos estranhos e as toxinas, eles vão se tornar inofensivos através de alguns mecanismos biológicos que resultam em lise daquele vírus através das células dependentes do anticorpo, que são as células fagocíticas. Então, gente, a ligação de um anticorpo, ligação de um anticorpo ao antígeno, né? Ele basicamente vai proteger o hospedeiro, marcando essas células. Porém, a molécula de anticorpo por si só, ela não deixa o vírus inofensivo para o nosso corpo. Por isso que ele é dependente dessas células fagocíticas, como a gente viu, por exemplo, neutrófilo, basófilo, aquelas células que fazem a fagocitose, para vir aqui destruir esse vírus. Aqui, gente, eu coloquei uma animação que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Peraí que o vídeo vai voltar de novo. Então, aqui a gente tem um leucócito, um fagócito, né? E aqui a gente tem uma bactéria. Isso aqui é a microscopia óptica, viu, gente? Então, a partir daqui, ele englobou aquela partícula, né? E causou a lise daquele agente agressor ao nosso corpo. Então, gente, esse processo de defesa do nosso corpo através do sistema imunológico é chamada de resposta imune. A resposta imune, ela então vai ser o mecanismo no qual o nosso organismo ele vai ter a capacidade de reconhecer através dos linfócitos e outras células também do sistema imune, neutralizar através dos anticorpos, metabolizar e eliminar aquele agente infeccioso através dos fagócitos, como também tornar-se resistente a ele a possíveis infecções futuras. Então, gente, normalmente na primeira infecção, igual, por exemplo, eu fui contaminada hoje pelo sarampo. E eu nunca tomei vacina para o sarampo, e eu fui contaminada. Normalmente, essa resposta imune minha vai demorar de 10 a 12 dias, até o meu corpo reconhecer, neutralizar, metabolizar, eliminar e fazer a produção das células de memória. Porém, se eu já tiver contato com um segundo contato com sarampo, por exemplo, ela já vai ser iniciada nos primeiros dias, porque aquelas células de memória, gente, elas são capazes, igual que eu tenho uma célula de memória, célula imunitária de memória, né, lá, ela é capaz também de produzir anticorpos, e ela fica ali, aguarda para ver se vai ter uma segunda infecção com aquele vírus. Se tiver, nos primeiros dias aquele vírus ele já é eliminado, para não causar a doença na gente. Vocês entenderam até aqui, gente? Eu estou um pouco confuso, quer que eu volte a algum tópico? Não, tá tranquilo, Larissa. Então tá, então eu vou continuar. Então, gente, agora que a gente já entendeu sobre como funciona o nosso corpo, a gente pode falar da vacinação. A vacinação, gente, então, primeiramente, o que são as vacinas, né? As vacinas, elas são substâncias biológicas feitas em laboratório, né? Que visam estimular o nosso sistema imunológico, ensinando o nosso corpo a reconhecer e combater certo vírus sem que a gente contraia aquela doença. Então, a vacina aí, elas são formadas por agentes semelhantes àqueles micro-organismos que causaram a doença, que causam as doenças. E a vacina, gente, ela pode ser desenvolvida de várias formas, a partir de vírus mortos, enfraquecidos, ou até partículas dele. Então, esses agentes semelhantes vão servir como antígenos. Então, gente, o resultado que se espera com a vacinação é proteger a nossa saúde. Porque as vacinas, elas vão estimular o nosso sistema imunológico à produção de anticorpos e as células de memória sem que o indivíduo fique doente. Então, aqui eu coloquei uma manchete que traz isso, né? O nível de anticorpos gerados por vacina
pode prever eficácia contra a Covid-19. Então, gente, eu trouxe aqui os principais tipos de vacina. Eu não consegui trazer todos, porque senão a palestra ia ficar muito extensa. Então, eu trouxe os principais tipos de vacina e as suas principais diferenças. Então, gente, os principais tipos de vacina aí, que a gente já conhece há séculos e tudo mais, são as vacinas atenuadas e as vacinas inativadas. As vacinas atenuadas, gente, são vacinas que contêm agentes infecciosos vivos, mas esses agentes, eles são extremamente enfraquecidos. Eles não são capazes de causar uma doença. Como exemplo aqui, eu trouxe a vacina do BCG, a vacina do sarampo, a vacina da rubéola e a vacina da febre amarela. Já as vacinas inativadas, elas usam agentes mortos, alterados ou apenas partículas deles. Como exemplo aqui, eu trouxe a vacina da gripe, né? A da difteria e da febre tifoide. Então, gente, basicamente, o que essas vacinas fazem é enganar o nosso sistema imune. Porque quando essas vacinas são injetadas na gente, esses agentes que estão mortos ou muito enfraquecidos, não sendo capazes de transmitir, de fazer com que a gente fique doente, o nosso corpo, o nosso sistema imune realmente acha que a gente tem perigo. Então, o nosso sistema imune, ele ataca aquela célula, ele ataca aquele antígeno, né? Então, aqui eu trouxe como exemplo a fabricação da vacina da febre amarela. Então, como que funciona? Antes de ser a vacina da febre amarela, gente, é um tipo de vacina atenuada. Então, esses vírus, eles são inativados, né? No caso aqui da atenuação, esses vírus, eles são inativados com calor, radiação, inativados e que eles são mortos com radiação, calor ou alguns produtos químicos também. Então, a vacina da febre amarela, né, ela é feita com vírus vivo enfraquecido. Porém, antes de enfraquecer esse vírus, eles precisam ter um cultivo muito grande de micro-organismos, né? Então, aqui, o ovo, ele vai servir como forma de replicação daqueles micro-organismos. Então, a partir do momento que é injetado esse vírus no ovo, no embrião, esse vírus ele começa a atacar as células do embrião. Aquele embrião, então, ele fica contaminado com o vírus. A partir, então, do momento que já se passaram alguns dias após esse período de incubação, os embriões contendo vírus multiplicados são triturados ali para que aconteça aquela diferença, né, a separação entre os vírus e a parte do ovo. Depois é adicionado alguma substância fisiológica, né, para que aquele vírus ele fique inativado, morto, para que ele não cause morte ao vírus, né? Então, a partir desse momento que você tem uma grande quantidade de vírus que estão mortos, adicionado então algumas substâncias fisiológicas para que aquele vírus morra, né? Como eu já falei. Então, a partir do momento que você tem aquilo, é adicionado uma solução fisiológica, normalmente hidróxido de alumínio, para que a vacina ela fica com aquela composição e a diluição final. E a partir daquele momento, a vacina está pronta, ela pode ser aplicada no seu braço, o seu sistema imunológico vai reconhecer aquilo ali como um agente que coloca a sua vida em perigo, vai desencadear, então, a produção ali de anticorpos, células de memória, e você vai ter uma resposta imune contra aquele vírus. Entendeu, gente? Sim. Eu achei que eu tinha caído. Não, tá tranquilo, Larissa. Tá tranquilo. Então, gente, o outro tipo de vacina são essas vacinas mais modernas, que são as vacinas de DNA ou RNA. Modernas eu falo assim, né, gente?
que estão sendo utilizadas agora, porque elas já são estudadas há muitos anos, muitos anos, em muitas décadas já. Então, gente, as vacinas de RNA são utilizadas o material genético daquele vírus. Como vocês devem saber, né, nós temos vírus que são de RNA e tem uns vírus também de DNA. Então, gente, nesse tipo de vacina é utilizada partes do DNA para que alguma parte dessa sequência codificadora do antígeno, né, que vai fornecer as instruções para proteínas específicas. Esse tipo aqui de vacina é um pouco complexo quando a gente não está falando de um certo tipo de vírus, mas quando a gente for falar sobre os vírus da Covid, a gente vai entender que é mais fácil a gente poder compreender a funcionalidade dessas vacinas. O outro tipo de vacina são as vacinas de vetores virais recombinantes. Então, essa vacina ela é feita de vírus, então, geneticamente manipulados, no qual um vírus ele vai conter subpartes específicas de algum organismo de interesse, por exemplo, de algum vírus, né? Então, aqui no caso, é utilizada um vírus que não causa mal ao ser humano, é aplicado, então, parte do material genético de interesse dentro desse vírus, e esse vírus, então, ele vai carregar aquela parte específica que a gente quer trabalhar. Então, aqui no final, nós temos um vírus carregando informação genética do outro. No caso, é chamado de vetor viral, porque o vetor aqui, o vírus ou a bactéria, vai carregar, né, aquele gene específico que foi recombinado, né, dentro dele mesmo. E aqui eu falo a mesma coisa, a gente vai entender melhor como funcionam essas vacinas de vetores virais quando a gente for falar sobre as vacinas da Covid-19. Então, gente, como nós sabemos aí, a vacinação ela é a melhor maneira da gente se proteger de uma variedade aí de doenças graves que levam à morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 2 a 3 milhões de mortes a cada ano sejam evitadas pela vacinação. Como nós sabemos aí, tem graças à vacinação, né, houve uma queda muito grande na ocorrência aí de doenças que costumavam matar milhões e milhões e milhões de gente por anos, e graças à vacinação, essas doenças elas foram erradicadas da nossa sociedade. Porém, apesar da gente de estarem sob controle, elas ainda podem voltar e atingir muitos indivíduos caso haja uma queda acentuada nesses índices de vacinação. Então, por esse motivo, é muito importante que a gente se vacine sempre. Então, aqui eu trouxe um dado da Sociedade Brasileira de Imunologia, né, onde ela traz alguns dados que comprovam a eficácia das vacinas, né, para a erradicação de doenças. Então, aqui eu trouxe como exemplo a poliomielite, né? Então, aqui, como a gente pode ver, em meados aqui de 1790, o índice da poliomielite ainda era muito alto. Porém, quando começou a fazer aquela cobertura vacinal, até chegar aqui em meados de 1990, a gente viu que ela já foi erradicada, né, quando se teve uma grande cobertura vacinal. Então, por esse motivo, gente, as vacinas são muito importantes. Então, aqui trouxe algumas vantagens da vacinação, né? Não sei se vocês sabem, mas o Programa Nacional de Imunização, ele é um dos melhores programas do mundo, que aí atua na prevenção, né, e no combate de diversas doenças. A população brasileira, então, ela tem acesso a todas as vacinas que são recomendadas pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e elas são oferecidas, gente, gratuitamente nos postos de saúde. Então, o nosso calendário nacional de vacinação, ele tem aí 19 vacinas que são disponibilizadas, né, para todas as idades. E é muito importante, gente, que a gente
fique atento a esse calendário, né? Pois, além das vacinas elas serem um direito de todo cidadão, elas são muito úteis e eficientes, né? Como nós podemos ver naquele gráfico, para o controle de diversas doenças aí, não só a poliomielite, tem diversas doenças, como por exemplo a varíola, né? Que vai garantir a proteção da nossa saúde, né? E também das pessoas que estão à nossa volta. E como exemplo, tem a BCG, hepatite B, febre amarela, tríplice viral, hepatite A, HPV. Então, é sempre importante que a gente confira o nosso calendário vacinal para ver como estão as nossas vacinas, porque são direitos de vocês podem se vacinar gratuitamente. Então, gente, já chegando aqui ao final da nossa palestra, e sobre, eu acho que é um dos assuntos que todo mundo quer saber, né? Que é sobre o coronavírus e a ciência na pandemia, né? Então, nessa pandemia do coronavírus, nós vimos que práticas aí que são consolidadas à medicina se encontraram muito em vanguarda, né? Com a ciência, o que refletiu numa uma grande influência, como nós podemos ver, né? Esses índices a produção das vacinas foram muito importantes. Então, gente, o novo coronavírus, ele foi inicialmente observado em dezembro de 2019, lá na cidade de Wuhan, na China. Começou, então, como uma pneumonia muito estranha, que eles não sabiam de onde tinha origem, né? Depois, essa doença se espalhou pelo mundo inteiro. Em 12 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou uma pandemia de coronavírus. Coronavírus, gente, já são um grupo de vírus que são conhecidos pela sociedade acadêmica, né? E são um grupo que é composto por diversos vírus. O SARS-CoV-2, então, ele faz parte desse grupo de coronavírus. O coronavírus, então, aqui tem um vídeo aqui explicando como que é a sua morfologia, né? Ele é um vírus, então, de RNA, ele tem apenas uma fita, né? De material genético. E esse material genético, ele é envolto por essa membrana lipoproteica, né? Rodeada por esses picos de proteínas, né? Proteínas essas chamadas de proteínas S. Proteína S ou proteína spike. Então, essas proteínas são o que caracterizam os coronavírus, né? Essa forma de coroa, coroa do latim significa corona, por isso, coronavírus. Então, a Covid-19, né? Ela é a doença causada pelo SARS-CoV-2. A sigla SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Severa, e ela afeta as pessoas de uma forma diferente e traz complicações, como nós podemos perceber, principalmente para as pessoas aí de grupo de risco, como hipertensos, diabéticos, pessoas que têm doenças renais, entre outros. Então, como nós sabemos, a principal forma de contágio é através das gotículas eliminadas por tosse, espirros, até mesmo a fala. Quando nós temos contato com essas gotículas e nós levamos essas gotículas aos nossos olhos, boca, nariz, nós corremos, sim, grande risco aí de ficarmos doentes, né? De contrairmos o SARS-CoV-2. Então, gente, para a gente entender a funcionalidade, a produção, né, dessa vacina, eu queria explicar para vocês como que o SARS-CoV ele vai infectar uma célula humana. Então, gente, diversos estudos aí... Deixa eu trocar a cor aqui. Então, gente, diversos estudos aí nos relataram que o novo coronavírus ele vai se ligar, então, às nossas células humanas, ligando-se a um receptor. Esse receptor aqui, chamado de AC2. AC2. No caso, é uma enzima, né? É um receptor chamado AC2. Aí, como eu falei para vocês, o novo coronavírus, o material genético dele é encapsulado, né,
por uma membrana lipoproteica que tem essas diversas espículas, né? As proteínas S. E são essas proteínas S que vai desempenhar um papel que é primordial para a infecção. Essa proteína, então, ela tem uma função primordial, como eu falei, para que ela consiga entrar no vírus. Pois vai ser essa proteína aqui, gente, essa proteína spike, que vai reagir com esses diversos receptores. Aqui, como a gente pode ver, ó, tem um aqui, outro vírus aqui, outro vírus aqui, outro vírus aqui, que estão ali interagindo com esse AC2. Então, essa proteína spike, ela interage com o AC2 como se fosse uma chave fechadura, sabe? Então, ali eles se ligam, essa proteína ela vai se interagir com esse receptor e ele vai conseguir, então, adentrar a célula. Quando o coronavírus, então, ele se liga a essa célula, aqui como podemos ver, ligou na célula. Então, a membrana, então, vai englobar aquela partícula, né, aquele vírus, e vai, então, depositar o seu material genético. A partir desse momento, então, vai causar uma infecção e o vírus lá dentro da célula, ele, então, gente, vai fazer com que essa célula produza tudo que o vírus precise para formar outros vírus, e esses outros vírus vão ser liberados para atacar outras células, no caso, células vizinhas, né? Para que comece, então, um novo ciclo de infecção e liberação desse vírus. Vocês entenderam, gente, como que funciona? Se quiser, eu explico de novo. Sim. Tá tranquilo. Então, gente... Deu para entender. Deu? Que bom. Então, ao entrar no corpo humano, o vírus, então, ele vai começar a se multiplicar. Se ele entrar ali pelo nosso nariz, por exemplo, né, ele começa a atacar as nossas fossas nasais, garganta, traqueia e outras partes também do sistema imunológico. Por isso que nessa fase é muito comum que a gente sinta muita coceira na garganta e tudo mais. E nessa fase, a pessoa contaminada, então, ela pode infectar outras pessoas através das gotículas, né? Então, em alguns dias ali, o coronavírus, ele se espalha por todo o sistema respiratório e o corpo, então, ele vai reagir a essa invasão, né? Como a gente viu lá naquela resposta imune. Então, podendo ser os primeiros sintomas, como a febre, a dor de garganta, a coriza, a tosse e até a falta de ar. A gente sabe que quando tem essa falta de ar, eleva a pessoa a um quadro mais grave, né? Porque essa falta de ar, ela ocasiona uma menor oxigenação dos órgãos do nosso corpo, né? Sem uma devida oxigenação, isso pode ser fatal. Então, gente, agora que a gente entendeu como o coronavírus ele entra na célula, o objetivo da vacina, então, contra o SARS-CoV-2, visa induzir o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos justamente para bloquear essa proteína S. Como a gente viu lá, a função dos anticorpos é de rodear, né? Que o anticorpo ele tem aquele formato de Y, né? Então, por exemplo, se eu tenho diversos anticorpos aqui rodeando cada proteína, tem como o coronavírus, o SARS-CoV-2 entrar? Não tem como, porque ele fica impedido. Então, o objetivo da vacina é realmente trabalhar com essa proteína S. Então, gente, essas aqui são tipos de vacinas, né, para a Covid-19 que já estão sendo utilizadas no mundo. E essas aqui são as vacinas que estão utilizadas para aplicação, estão sendo utilizadas para aplicação aqui no Brasil. Então, lá em 17 de janeiro, não sei se vocês acompanharam, a Anvisa, então, ela aprovou o uso emergencial de 2 vacinas para auxiliar no combate à Covid-19, que foi a Coronavac e a AstraZeneca. E em 23 de fevereiro,
a Anvisa também aprovou o uso da Pfizer. E em março, gente, foi aprovada a vacina da Johnson Johnson, que é a Janssen, né? Porém, ela já chegou ao Brasil, acho que foi essa semana, né? Porém, ela ainda não foi aplicada, né? Então, aqui, gente, eu vou querer comentar um pouquinho sobre como cada vacina da Covid-19 é feita. Então, aqui, a primeira, que foi uma das primeiras que foram liberadas, foi a Coronavac. A Coronavac. Deixa eu beber uma água aqui, gente. A Coronavac, então, ela é uma vacina que é feita com vírus inteiros, né? Vacinas inativadas. No caso aqui, elas vão utilizar aqueles agentes mortos, né? Não sendo capazes de fazer com que a pessoa fique doente, né? Desenvolva uma infecção. As doses da Coronavac são 2 doses, no intervalo de 14 a 28 dias. E quem está produzindo ela aqui é o Instituto Butantan. Então, gente, como eu já falei para vocês, nessas vacinas inativadas, né? Eles precisam ali de um cultivo de micro-organismos grandes, né? Então, o Instituto Butantan, eles estão utilizando os ovos, né? E a partir do momento que eles têm diversos micro-organismos ali, os vírus, então, aqueles vírus cultivados, eles vão ser expostos ao calor ou a produtos químicos para que eles não sejam capazes de se reproduzir. Então, aqui a gente tem um vírus inativado, quando é adicionado, então, alguns produtos químicos, ele fica inativado. Então, quando ele tem milhões, então, de vírus, a vacina é fabricada com esse vírus, utilizada, então, substâncias adjuvantes, né, como, por exemplo, o hidróxido de alumínio. Essas substâncias, então, elas vão ajudar a alertar o nosso sistema imune e a partir do momento aí a vacina está pronta. A vacina pronta, ela é injetada no nosso corpo. Como eu falei para vocês, aquele indivíduo inteiro, morto, o nosso corpo, ele vai acreditar realmente que aquilo ali é um vírus que vai causar mal a ele. Então, nosso sistema então, começa aquela resposta imune, produção de anticorpos, células de memória e tudo mais. Então, a vacina ela vem para ensinar o nosso corpo a produção desses anticorpos e células de memória. Então, se nós formos infectados com Covid-19, o nosso sistema imune ele já vai atacar essas células, não vai deixar que o vírus ele se torne a doença, né? Que é o Covid-19. O outro tipo de vacina, gente, que são as vacinas genéticas de RNA da Pfizer. Essas vacinas são baseada no RNA mensageiro. As doses são 2, com intervalo de 21 dias. E aqui, gente, como eu falei para vocês, os vírus, eles possuem, o coronavírus, no caso, ele possui um material genético de RNA. E no seu material genético tem uma parte dele que é responsável pela produção da proteína spike. Como eu falei para vocês, o objetivo das vacinas é fazer com que o nosso corpo crie anticorpos contra essa proteína spike. Então, é isso que eles fazem. Eles pegam aquela parte do material genético responsável por secretar a proteína S, eles sintetizam um RNA mensageiro que contém essas informações. Esse RNA mensageiro, então, ele vai ser envelopado dentro de uma bolha de lipídios para que o nosso corpo reconheça, né? Com mais facilidade. Esse RNA mensageiro, então, ele vai chegar às nossas células e por ser um RNA mensageiro, o RNA mensageiro ele vai passar uma mensagem para nossas células. Aqui, eu preciso que você produza essas espículas aqui, que são as proteínas S. Então, é isso que a vacina visa fazer. Então, aqui, a nossa célula, ela consegue adentrar esse RNA mensageiro
esse RNA mensageiro chega aos nossos cibossomos, os cibossomos vão lá, produzem essas espículas, e essas espículas são liberadas na nossa corrente sanguínea. A proteína, então, ela vai ser localizada, né, pelas células do nosso sistema imune, que vão acionar o sistema imunológico. A partir desse momento, o nosso corpo ele vai começar a produzir anticorpos contra a proteína S. Então, gente, é válido a gente lembrar que, isoladamente, essas espículas, elas não fazem mal, tá? De maneira alguma. E esse RNA mensageiro aqui, gente, ele não muda o DNA, viu? Ele não tem como ele entrar no nosso DNA e mudar alguma coisa, tá? Então, esse aqui ele é só um RNA mensageiro, ele vai mandar uma mensagem para a nossa célula. Preciso que você produza isso. Então, toda vez que o nosso corpo ele entrar em contato com SARS-CoV-2, como exemplo, que possuem essas espículas, o nosso corpo já sabe. Aqui, esse cara aqui é um cara invasor, então vamos atacar ele. E é assim que funciona essa vacina. A AstraZeneca, gente, ela é uma vacina, então, baseada em vetores virais não replicantes. São 2 doses, né, com intervalo de 12 semanas, que equivale a 3 meses, né? Então, gente, nesse tipo de vacina, é uma tecnologia também mais nova, né? Baseado, igual eu falei para vocês, naqueles vetores virais, que vai consistir, né, na utilização do material genético do SARS-CoV, que vai ser responsável por carregar a proteína spike porém ele vai ser transferido por outro vírus. Então, aqui no caso, a gente tem um adenovírus, causador da gripe em chimpanzés. Nós não temos contato com esse vírus, então ele não é capaz de fazer mal ao ser humano. Então, através da engenharia genética lá, é aplicado nesse adenovírus parte do material genético, e então é criado um vírus que contém aquelas espículas, né? Porque ele estava carregando seu material genético, a produção da proteína spike. Então, o nosso corpo ele é capaz de reconhecer essas proteínas, criar anticorpos contra elas e, consequentemente, contra o adenovírus. É basicamente tipo assim, essas vacinas fazem o quê? Tipo, esse daqui é adenovírus, tá, gente? Porém, eles têm características do coronavírus. Então, tudo que for parecido com coronavírus, vocês têm que matar. Então, é assim que o nosso sistema funciona. Ele vai produzir, então, anticorpos ali contra a proteína spike, e se houver infecção do SARS-CoV novamente, se houver a infecção do SARS-CoV-2, o nosso sistema imune, então, ele vai atacar. O outro tipo de vacina também é a da Johnson, e a da Johnson é basicamente igual à da AstraZeneca, porém, ela é só uma dose. E até o momento, no Brasil, ainda não foi aplicada. Então, gente, todas essas vacinas produzidas são produzidas e utilizadas para o mesmo objetivo, né, que é produzir anticorpos contra o coronavírus, especialmente contra a proteína spike, né? E mesmo com tecnologias diferentes, todas são seguras e eficazes. O que foi acelerado, que muitas pessoas falam, eu não vou tomar vacina porque a vacina ela foi produzida muito rápido. Não, gente, o que foi acelerado foi o processo de autorização, visando que a gente está no momento de pandemia. E ele foi autorizado para uso emergencial, já que o mundo inteiro ele precisa urgentemente da vacina, porque com a vacina a gente tem, então, menos índice de mortes, erradicação daquela doença, e o sistema econômico, tudo volta ao normal. Então, gente, eu só queria lembrar para vocês que mesmo que vocês conheçam gente que tenha tomado dose das vacinas, é necessário ainda que a gente siga os protocolos de distanciamento, utilização de máscara, álcool em gel, com o objetivo de que o vírus ele pare de circular e a vida volte à normalidade. Porque não adianta se grande parte da população, 30%, 40%, está vacinada, mas o vírus ele está aí, sabe? Então, coloca em risco a vida das pessoas que não estão vacinadas.
Então, por isso que é importante que a gente siga esses protocolos. Então, aqui eu trouxe alguns resultados mostrando a queda da mortalidade, né? Aqui eu trouxe, então, aí uma notícia que foi no início da vacinação, lá, bem no iniciozinho, que foi Israel, né? Que após a vacinação e lockdown, o país ele tem o primeiro dia sem mortes em 10 meses. Israel aí está sendo uma das vitrines, né, de vacinação, com mais de 50% da população vacinada. E aqui eu trouxe também, como exemplo, a manchete de uma das capitais aqui do Brasil, né, que é São Luís, que já está com uma vacinação mais acelerada, né, e que os resultados que eles trouxeram foi que as mortes em idosos, né, elas caíram quase 46%, né? Então, gente, como conclusão aqui da palestra, eu queria trazer isso para vocês, que as vacinas são importantes, vacinas salvam vidas, as vacinas são as principais formas de prevenção de doenças infecto-contagiosas no mundo, e é muito necessário é muito necessário que a gente se vacine, principalmente agora com as vacinas do Covid. Se você já tem idade para vacinar, se vacine, porque é muito importante. Eu queria agradecer, então, a Escola São Tomás de Aquino pela oportunidade de estar apresentando esse projeto. Queria agradecer também ao professor Pedro, né, que foi responsável aí por me ajudar e tudo mais. E é isso, gente. Também queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, está prestando atenção na palestra. Eu espero que vocês tenham absorvido, nem que seja um pouquinho, que vocês levem esse conhecimento para outras pessoas. Vacinas são importantes, vacinas salvam vidas. E aqui eu coloquei algumas referências, né, dos livros que eu utilizei. Se vocês quiserem tirar print, eu também às vezes eu posso estar enviando para vocês. E é isso. Parabéns, Larissa. Muito bacana, muito aprofundada a sua palestra. Tenho certeza que todos gostaram, porque é um assunto que às vezes a gente pega recortes, né, na mídia e quase nunca se aprofunda no quão importante é esse assunto. Até para desmistificar mesmo, como é o título da sua apresentação, a questão da vacinação, porque tem muita informação desencontrada, né, que as pessoas propagam, e isso é muito complicado, mas muito bacana mesmo, Larissa. Eu acredito Muito que... obrigada. Legal demais. Juliano, professor Juliano, ele ia olhar o chat se teria perguntas, mas antes dele até me falar, eu conversei com professores da escola e uma delas, não sei se ela vai permitir eu falar o nome dela, mas a Janaína, ela é estudante de biologia, ela é professora de filosofia, mas está estudando biologia, e a gente conversou muito e ela comentou sobre a questão as referências de imunologia e também de epidemiologia. Depois, se ela até quiser falar alguma coisa, ela fica à vontade. Juliano, nós temos alguma pergunta? Sim, várias. O professor Helder de Química, perguntou o seguinte, sobre a vacina russa, por que ela não foi aprovada na opinião da Larissa? A vacinação russa? A vacina russa. Helder, eu não sei te falar, para ser sincera, na minha opinião, assim, porque normalmente as vacinas elas passam por um processo muito cauteloso, né? Pode ser às vezes que ela tenha, porque normalmente para uma vacina ser aprovada, aqui no Brasil, ela precisa passar primeiro pelos testes lá da Anvisa e precisa mostrar pelo menos 50% de eficácia. Então, eu não sei te falar o motivo que ela não foi aprovada, mas eu posso pesquisar e depois estou te mandando. Então, ok, muito obrigado, viu? Foi ótima essa palestra, parabéns. Obrigada. A Karine também perguntou o seguinte, a vacina para a dengue produzida pelo Butantan e o SUS não usa ainda desde 2018? Achei que era deixa eu abrir o chat aqui, porque eu acho que cortou um pouco. Pode repetir para mim, Júlio? A vacina para a dengue
produzida pelo Butantan e o SUS, não usa ainda, desde 2018? Que ela perguntou. Não, ô Juliano, sou eu. Isso é Ah, tá, fato. desculpa. Estou fazendo um comentário, porque na rede particular já existe, já é comercializado, foi autorizado para os estrangeiros virem para o Brasil. Tem que tomar, só particular, e ela é feita com a tecnologia avançadíssima, que é a mesma da vacina da Pfizer, que é as do anticorpo monoclonal e policlonal, que existe desde 1997, desenvolvido tratamento câncer de mama numa parceria Canadá-Estados Unidos. E o SUS não usa. A gente está muito carente de políticas públicas em relação à vacinação e esclarecimento geral. Eu tive dengue em 2019, eu fiquei ruim, muito ruim, eu internei, eu nunca tinha internado na vida em 40 anos, sendo que já existia vacina. E no particular, quando eu fui vacinar as minhas meninas, eu vi que existe, são 3 doses, e é quase R$500 cada dose. E é uma vacina produzida pelo Butantan com recursos nacionais. É uma coisa que em outros tempos eu acredito que o SUS já teria nos disponibilizado a todos. E é outra endemia que a gente passou por ela, e como não foi em nível mundial, a gente ficou no ostracismo, não ficou sabendo. A gente está carecendo disso. Isso aí estourou agora, essa morosidade na vacinação no setor público, mas ela vem já tem um tempo. É só uma observação que eu fiz. Larissa, parabéns, eu adorei a palestra. Vou fechar o áudio, senão ninguém mais escuta nada. Obrigada. Mais alguma, Juliana? Sim, a Graciele perguntou o seguinte: como a curiosidade na adolescência e a influência de amigos podem estar relacionados à desmistificação das drogas? E a segunda pergunta dela foi o seguinte: na sua opinião, qual seria a maneira mais eficaz de trabalhar este assunto dentro da sala de aula, conscientizando e imunizando as escolas? Juliana, a pergunta foi, na verdade, eu estou representando alguns alunos que enviaram. Nesse caso, é da Jennifer Thaísa, no terceiro ano 6. Ela é uma estudante que ela não pôde participar, mas ela fez questão de mandar as perguntas. Ela está sempre presente, né, de certa forma. Então, gente, eu acho que a melhor forma é a conscientização, igual, por exemplo, como estou fazendo pelas palestras, né? Porque através das palestras nós conseguimos, nem que seja um pouco, explicar como que funciona o nosso sistema imune, como que funciona a produção das vacinas, e visa aí os professores também incentivarem os alunos, né? Principalmente os professores da área de ciências, química, biologia, a estar incentivando os alunos e explicando como que funcionam as vacinas, porque às vezes uma pessoa fala assim, eu não acredito em vacina, às vezes não é porque ele é ignorante, às vezes é porque ele não entende como que funciona o nosso sistema imune, nosso sistema da vacinação, a produção das vacinas. Acham que aquilo é perigoso para a saúde deles, como a gente pode ver agora, no contexto dessa pandemia, no contexto da Covid-19, são divulgados muitos fake news relacionados à questão de DNA, mudança de DNA, microchip, essas coisas não existem, gente, não tem como. Então, eu acho que seria esse papel, principalmente dos professores e também dos alunos que têm o conhecimento de levar isso para os seus amigos, de levarem isso para os pais, avós, né? Que infelizmente são pessoas que na atualidade não tem muito conhecimento, também às vezes o acesso a eles também é muito dificultado. Então, eu acho que seria a melhor forma. A aluna Yasmin Caetano também fez 2 perguntas. Caso imunizem as escolas e nem todos tiveram acesso às vacinas, como vai funcionar para irmos às aulas? A segunda pergunta: se quando nós adolescentes formos vacinados e desmistificarem que a vacina não nos imuniza como as outras pessoas, e se tiver efeito reverso, isso pode acontecer, sim ou não? A primeira pergunta dela foi perguntando sobre... que mesmo? Deixa eu responder uma de cada vez. Em questão, por exemplo, de imunizar os alunos. Então, Isabela?
Então, isso Yasmin. depende, Yasmin, Ela, isso depende acho que, muito. na verdade, também ela está querendo perguntar, Larissa, que vai imunizar os professores e os funcionários, não imuniza os alunos. Né? Eu entendi isso. Mas, tipo assim, Isabela, isso é muito do sistema político aqui da nossa região. Igual, por exemplo, a gente não sabe se vai voltar mesmo e tudo mais. Pelo que está escrito lá no edital, não sei assim que fala, tá falando que só vai voltar quando a nossa situação tiver na zona, no ponto amarelo, né? Que é quando tem baixo índice de contaminação, de circulação do vírus. E, então, isso aí é uma coisa que é decidida pelo poder público. É o jeito certo? Depende, sabe? Isso é muito relativo. Porque, realmente, tem um risco dos professores estarem vacinados, os alunos não. Mas eu acredito que, mesmo nas escolas públicas, não vão voltar todos. Provavelmente vai ser um ensino mais híbrido, igual, por exemplo, alguns alunos em casa, outros alunos nas escolas e tudo mais. Eu acredito que não vai voltar tudo de uma vez. A segunda pergunta dela, eu acho assim, é o certo receio dos adolescentes, porque eles acham que, muitos falam que, mesmo sendo vacinados, essa vacina não vai ser eficiente para adolescentes. E ela está com medo, por exemplo, perguntando se pode ter algum efeito reverso ou não. Então, gente, no momento agora, não quer dizer que a vacina, não quer dizer que só porque não está vacinando os adolescentes, quer dizer que a vacina não é eficaz. É porque ainda não foram feitos testes para esse grupo, porque primordialmente são pessoas do grupo de risco, pessoas mais idosas, que estão correndo risco aí de desenvolver uma doença e morrer. Então, isso não quer dizer que a vacina ela não seja eficaz para essas pessoas. Igual, por exemplo, como exemplo, lá nos Estados Unidos, já estão sendo aplicadas doses de vacinas nos adolescentes. Mas enquanto, por exemplo, não chegar nos 30 anos e tudo mais, eu acredito que já vai ter sido liberado aqui no Brasil para os adolescentes, tipo, de 12 a 18 anos, e até nas crianças. A Laura Silva levantou a mão, se você quiser falar. Eu vou falar pelo áudio que é melhor. Tem pessoas que têm, tipo, câncer, hemodiálise, essas coisas, e aplicar vacina tem risco de piorar e a pessoa morrer por causa dessa vacina, porque são muito frágeis e pode piorar? Então, não é que, tipo, essas pessoas... porque normalmente... Porque eles nem fazem muita vacina por medo de piorarem, eu acho, a doença, porque eles demoram fazer doença para esses tipos de doenças mais frágeis que correm risco de morrer se pegar a doença. É porque o sistema imune dessas pessoas já são mais baixos. Normalmente, igual, por exemplo, esses vírus que são inativados, podem correr o risco, às vezes, de, tipo assim, de acontecer alguma coisa e infectar essas pessoas, sabe? Mas isso é muito raro acontecer. Entende? Então, é por isso. Igual, por exemplo, pessoas que têm, pessoas que têm uma imunidade baixa, às vezes, não é recomendado usar certos tipos de vacina, por exemplo, a Coronavac, mas tem outros, igual, por exemplo, a Pfizer, que pode sim, sabe? Entendi, então por isso que é mais complicado fazer vacina, mesmo precisando, eles não fazem, por medo também. Eu acho que é por medo, porque tem pessoas que precisam estar no grupo de risco, que precisam de aplicar a vacina, e eles não criam a vacina, por medo, eu acho, de piorarem. Você fala, tipo, Obrigada. no caso, criar vacinas contra o câncer, por exemplo? Tipo, meu pai fazia hemodiálise, ele morreu, e ele não vi vacina para pessoas que faziam hemodiálise, ele morreu por causa do coronavírus. Entendi, mas agora, pessoas com doenças renais, elas são incluídas no grupo de comorbidade. São, mas não teve a vacinação aqui em Divinópolis sobre... Aí eu fico meio com raiva por causa disso. Pois é, Laura, eu entendo a sua frustração, sabe? Infelizmente, aí a vacinação foi muito atrasada aqui no Brasil, né? Então,
Meus pêsames para você. Eu sei que é muito triste, é uma doença muito triste. Eu peguei Covid, eu sei a situação, como que é, mas assim... Eu também peguei, fiquei ruim também. Eu desejo forças aí para você. Eu sei como que é difícil essa vacina. Essa vacina não. Essa doença. Juliana, tem mais alguma? Gente, só falando questão dessa imunização para pacientes que têm problemas renais, eu trabalho no setor de hemodiálise do São de Deus, já está sendo vacinados os pacientes já com problemas renais, tá? Começou mais ou menos um mês atrás, mais ou menos. Olha, já eu não sabia disso, né? Porque eu não tô mais convivendo com esses tipos de pessoas. Mas, ó, obrigada. Bacana saber que outras pessoas estão imunizadas e não, não corre risco de. Porque a hemodiálise já tem pouco tempo de vida. Aí a pessoa vai o coronavírus, aí piora tudo, mas eu fiquei feliz de saber isso. Obrigada por essa informação. Pode ficar, viu, Laura? Porque tem uma CPI rolando aí nesse país que vai demonstrar quem são os culpados por ter acontecido isso que aconteceu com seu pai. Infelizmente, não é só o seu caso, existem muitos. Existem muitas pessoas que morreram também por causa de coronavírus, eu entendo super bem sobre isso. Mas é muito triste, eu pelo menos me senti impactado com o que você falou, porque é muito triste, porque a gente vê isso muito na mídia, né, pessoas xingando que a família perdeu o parente e tal, porque a vacina atrasou e tal. Enfim, Laura é mais um caso de pessoas impactadas com as más políticas desse país. Mas esse não é o assunto nosso hoje, não, até porque a gente vai ficar numa bad, né, vamos dizer assim, se a gente for falar dessa porcaria desse governo. Mas, Larissa, muito obrigado, foi muito bom, foi muito bacana, tenho certeza que todos gostaram, estou vendo o Joãozinho... Parece que a Maria levantou a mão, Pedro. Quem levantou? Desculpa. Tem mais perguntas no chat, não? A Maria parece que levantou a mão. Ah, então pode perguntar, gente. Desculpa, eu não vi. Eu não estou vendo aqui. Tá com Maria Silva. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, para Larissa? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, Dana. Em relação ao vírus, por exemplo, a gente está vendo uma grande variabilidade de novas cepas, né, Pedro, né, Larissa? Uhum. Então, assim, nós estamos vendo que... Será que é uma pergunta que eu faço? Será que a gente vai ter que ser igual o vírus, igual a vacina da HN1, todo ano ter uma nova vacina para o Covid em relação a essas novas cepas que estão aparecendo, devido à falta de conscientização das pessoas também, né? Porque só existe novas cepas por falta de cuidado, né? Aglomeração. Então, será que o futuro nosso vai ser tomar todo ano uma vacina contra o Covid? Então, Danusa, em relação às cepas, os estudos que estão demonstrados até agora, por exemplo, da Coronavac, mostrou que essas vacinas são eficientes dessas cepas. Agora, em relação, se a gente vai ter que tomar essa vacina todo ano, ainda não sabe, porque a vacinação ainda, o tempo de vacinação ainda é muito pouco, então não tem como a gente avaliar isso ainda, sabe? Então a resposta é que a gente não sabe. Os cientistas ainda nos falam isso, né? Eles não sabem ainda quanto tempo de duração que vai ser. Se a gente vai ter que tomar todo ano, se às vezes as duas doses são eficazes, sabe? Ainda está em estudos, ainda está em análise. Ah, tá ok, obrigada. O Joãozinho fez uma pergunta seguinte. Larissa, o que você pode nos falar sobre o tratamento precoce? Sobre o tratamento precoce, eu vou falar então em relação à opinião dos cientistas. Não funciona. Tratamento precoce não funciona, não existe. Não tem como você tratar uma coisa antes de você nem ter. Às vezes, a sua situação pode piorar, que mostra os estudos, viu, gente? Não é uma opinião minha, não é a Larissa que criou da cabeça dela, não é fonte da minha cabeça, isso são fontes científicas.
a ciência nos fala, não existem. Não existe tratamento precoce. Quem dera se existisse, né? Quem dera se existisse. A única forma de evitar doenças infecto-contagiosas são através da vacina. Por esse motivo, a gente vê que os cientistas aí, eles correram muito atrás das vacinas, e é por esse motivo. Olha o Joãozinho com o tratamento precoce. Não, realmente, isso aí é uma discussão, né, não existe, infelizmente, não existe. Quem dera, como diz a Larissa, quem dera se existisse. Mas é o que os dados demonstram, não existe. Larissa, se ninguém quiser perguntar mais nada, nós temos ainda a apresentar o trabalho dos meninos do 2º ano. Se você quiser acompanhar, a gente vai agradecer muito. Os professores, se puderem acompanhar também, a gente agradece. São trabalhos que começaram lá em março, abril, até antes, né, porque é o PIBID. Aliás, mais um agradecimento ao ENG, que além de disponibilizar a Larissa para a gente, faz essa parceria com o PIBID, com a escola, que é muito importante. Os meninos participam, apesar da nossa situação, né, de distanciamento, mas eles estão participando na medida do possível, né, cada um está na sua correria do dia a dia, pessoas trabalhando, outros estudando outras coisas, fazendo... Enfim, a pandemia veio nos demonstrar o quão multidisciplinar nós somos, e está todo mundo nessa correria. Júlio, posso apresentar? Você quer falar alguma coisa? Agradecer a Larissa, né? Muito obrigado pela sua participação. Espero que quando a gente volte presencialmente, você tenha a oportunidade de vir aqui na escola, partilhar um pouco do seu conhecimento com os alunos, né? Aí você vai ver que é bem diferente, né? Estar presente com os alunos, né? É uma outra sensação que você vai poder experimentar. Tá? Mas agradecer muito, né? Nesses momentos, como o Pedro está falando, que a gente fica esclarecido, né? Um pouco sobre essas diferenças, né? Porque às vezes fala assim, vacina é boa, eu quero tal vacina, e pelo que você falou para a gente, né, eu achei até interessante que, né, é uma das matérias que do 8º ano, se não me engano, os professores estão aqui, é justamente sobre a anotação científica, né, mostrar que existe uma ciência, não é um achismo, e começou, adorei quando você começou, e isso lá no século XVI, né, 18, aliás, né, em 1700. Então, não é uma coisa que foi ontem, já é uma coisa que já vem anos e anos e anos e anos, né? Então, muito obrigado por lembrar esses pontos para a gente, que a gente às vezes fica esquecido, né, nesse tempo de pandemia, e gente, é bom relembrar isso. Então, agradecer muito. Ô Pedro, você pode apresentar, que aí você vai chamando os meninos que estão aí, né? Tá bom? Então, na verdade, eu não tenho certeza se o pessoal do PIBID vai estar disponível para participar, porque geralmente nesse horário alguns têm aula e tal. Eu dei uma olhada, eu vi a Yasmin tá aí, a Larissa tá aí, se caso eles quiserem, eu não vi outros, mas se quiserem falar, eles podem levantar a mão, mas eu vou explicando através do que eu preparei aqui do trabalho. Ô Pedro. Oi? Eles não estão aqui, mas então vamos fazer o seguinte, eu vou ler o nome deles que eu tenho aqui, porque aí fica registrado no nosso vídeo, né? Na verdade, eles já estão na minha apresentação. Então ótimo, obrigado. Beleza. Já está aparecendo aí, né? Já está sim. Beleza. Então, a gente, o projeto da escola, ele, na verdade, ele está interligado ao PIBID. O PIBID começou ano passado, um programa, né, de iniciação à docência dos estudantes da UENG, em parceria com a escola. Eu acho que a gente já apresentou isso várias vezes, mas para quem ainda não conhece. E o PIBID tem essa parceria com os meninos exclusivamente do 2º ano. Na verdade, até eles gostariam que fosse a escola toda, eu também gostaria, mas como forma de organização, é o 2º ano. E a gente fez começou a trabalhar o assunto drogas lá desde março, abril, na verdade, que a gente vem trabalhando deixa eu passar aqui, o assunto drogas. Aí está a revista, né, um print da revista do PIBID com as publicações recentes, são
os meninos têm um cuidado de colocar até a tonalidade da cor do assunto, que eu acho isso muito interessante, as cores, né, do assunto. E desde abril vem sendo produzidas publicações na forma de informar os alunos com relação às drogas e à prevenção às drogas, mas a gente pegou um ponto mais específico do que eu acho que é missão nossa na escola, que a gente busca o conhecimento, a gente vai atrás, a gente não simplesmente reproduz algo, né, que está no livro, e a gente pegou no ponto de querer expandir o conhecimento dos alunos com relação às substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas. E da forma de, depois, mais para frente eu vou mostrar, que eles também começaram a interagir com a gente com relação às suas concepções sobre as drogas, mas sempre demonstrando os perigos, inclusive até o resultado final, depois eu vou mostrar o trabalho dos meninos. Então, foi feita publicações de várias substâncias conhecidas, né, as conhecidas dos meninos, que eles têm, talvez, até conhecimento de que se encontra, né, na região, enfim. Hoje em dia, os meninos estão muito bombardeados de informação nas mídias, então, eu acredito que hoje eles conhecem de tudo, mas a gente privilegiou as substâncias que eles mais citaram. E nesse slide está mostrando, por exemplo, as interações com os alunos. Os meninos do PIBID, eles fizeram um trabalho muito bacana de desenvolver enquetes, formulários, questionários, tudo na intenção da gente tirar o máximo possível de informações, de dados, para que no final desse período do PIBID, desse tema, a gente construa uma cartilha que antes seria a cartilha que a gente gostaria de apresentar hoje, mas aí acho que está muito corrido, talvez mais para frente a gente vai poder apresentar, mas hoje ainda ela não está pronta. Então, a gente interagiu com os meninos, várias informações, qual o motivo que, na sua opinião, uma pessoa se recusa a usar drogas. Enfim, são perguntas que trazem as respostas dos meninos que, para nós, isso são dados. Isso para a escola é importante, isso pode ser usado depois nas formulações dos planejamentos. Tudo isso é dado para o projeto. Depois trabalhamos uma desmistificação, roubando a palavra da Larissa aí, uma desmistificação da cannabis, porque o que a gente mais tem de conhecimento de cannabis é de que é uma droga do maconheiro, do não sei o quê, enfim, do sentido pejorativo. Mas aí a gente foi atrás, os alunos, até a Ana Clara encontrou uma questão interessante de divulgação da Fundação Abrace, que é uma fundação de familiares, de pessoas que têm familiares em condições de dependência de substâncias ligadas à cannabis. E nós fizemos um trabalho de divulgação dessa parcela da sociedade que sofre muito, que precisa dessas substâncias como forma medicinal, mas pelo problema pejorativo que a cannabis tem não só no nosso país, no mundo inteiro, nós temos dificuldades, né, de ter políticas públicas mais sérias com relação às substâncias secundárias, não sei se secundárias é o certo, mas as substâncias da cannabis. E aí a gente fez um trabalho de divulgação de informações sobre a cannabis medicinal. Aqui estaria um vídeo da Fundação Abrace, que eu não me arrisquei a deixar ele aqui, porque ficou pesado demais a apresentação, e eu fiquei com medo de não dar certo. Depois eu vou colocar o vídeo nos grupos. É um vídeo curto, mas bem esclarecedor, de como que existem pessoas que dependem muito das substâncias, dos canabinoides, crianças, na sua maioria, que têm condições limitadoras, que a cannabis pode muito fornecer alívio para essas pessoas. Então, quando foi definido o tema do projeto, né, o cronograma do projeto, a gente fez uma reunião com os alunos,
e com o pessoal do PIBID para a gente definir as balizas, né, como é que seria o projeto. Muita discussão, muita ideia, muita coisa que às vezes a distância nos impede de fazer, de desenvolver. Mas a Larissa, a Ana Clara, a Yasmin, a Isabelle, a Júlia, a Sara, a Alessa, a Guilherme, Iago e a Laura, que saiu, que não está com a gente mais, foram pessoas que ajudaram demais, desde o ano passado, quando eles estavam no primeiro ano, e esse ano, no segundo ano, nos desenvolvimentos educacional desses alunos, interagindo, participando, propondo, e isso no momento de pandemia, isso é muito engrandecedor, porque eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito entusiasta da universidade pública, da escola pública, e vou continuar sendo, e tendo essas parcerias, a gente fica muito satisfeito, porque os alunos têm uma forma diferente do que eles já estão acostumados de atividades na escola. Desculpa, gente. E aí, foi proposto uma construção de um mapa mental, que os meninos deveriam escolher substâncias ou assunto que eles queriam com relação a substâncias lícitas e ilícitas, para eles produzirem mapas mentais da maneira que eles quisessem demonstrar as substâncias que eles queriam. Então, eles pegavam substâncias, colocavam no meio e distribuíam informações sobre essas substâncias. Então, tem aí os trabalhos. Eu esqueci de falar, desculpa, o PIBID fez um trabalho muito importante de praticamente tutoriais na revista do PIBID, mostrando aos meninos como que se faz um mapa mental, qual a importância. O Guilherme do PIBID gravou um vídeo, foi muito bacana. Enfim, eles tiveram apoio para produzir os trabalhos deles. E assim eles foram fazendo trabalhos, mapas mentais, buscando substâncias e trazendo informações que eles julgavam importantes de serem colocadas no trabalho. Então, tiveram várias substâncias, muito importante que eu achei que não foram só as substâncias ilícitas, as substâncias lícitas também. As lícitas são aquelas que têm autorização para serem comercializadas, né? E existem várias. O Juliano até propôs um videozinho que depois eu vou colocar nos grupos também, de alunos que gravaram música, né, um rap falando sobre drogas, a prevenção às drogas, e que uma das drogas que tem na letra da música é a Coca-Cola. E isso me afetou muito, porque eu, infelizmente, sou um fã de Coca-Cola e sei o quão isso faz mal e preciso abandonar, porque também é uma droga, também é uma substância que pode provocar dependência. E aí os meninos fizeram os trabalhos, depois eu vou até pedir desculpa a eles se caso algum trabalho tiver ficado para trás, porque são muitos trabalhos, muitas mensagens, muitas formas tem que olhar no WhatsApp, tem que olhar no e-mail, e aí se perde, não é todo mundo que a gente tem o nome na lista. Então, se caso algum aluno tenha ficado sem o trabalho aparecer na apresentação, por favor, me procure, me xingue lá no privado, que a gente resolve rapidinho. Era isso. Deixa eu parar, interromper aqui. Acho que já parou, né? Enfim, era isso. A gente buscou, de uma forma, vamos dizer, ilustrativa e lúdica, trazer as informações com relação às substâncias lícitas e ilícitas e todas as suas amplitudes, né, vamos dizer, as suas formas outras formas de se ver o assunto. Como eu falei, nós somos da escola, nós trabalhamos na escola, a gente nunca pode simplesmente só reproduzir as coisas, nós temos que ampliar, né, essa possibilidade dos alunos de conhecimento. Não é simplesmente o que a gente acha, ou o que a gente, né, droga para mim é tudo uma porcaria, então não quero nem saber mais delas. Na verdade, nós estamos muito, nós como países atrasados, mas como humanos muito evoluídos, na forma de utilizar substâncias. Então,
eu acho que vou roubar de novo da Larissa a palavra desmistificar, a cannabis, por exemplo, apesar de ser um problema de saúde pública, ela também é resolvedora de problemas de saúde pública. Então, se a gente ficar nessa, né, a gente fica meio que em cima do muro de uma coisa que é muito séria e que diz respeito a muitas pessoas que sofrem e que poderiam ser aliviadas, né, com essa substância. Mas, no mais, o trabalho não hora nenhuma foi uma forma de propaganda, foi totalmente sério, hora nenhuma nós divulgamos nada irresponsável, nós divulgamos somente coisas responsáveis, e eu particularmente estou muito feliz com o resultado. O PIBID vai continuar, vai mudar o tema agora, e não sei como é que a gente precisa das próximas reuniões para decidir. E se eu for ficar falando aqui, eu vou falar o dia inteiro, desculpa, gente. Quando a gente é apaixonado, a gente fala mesmo, a gente fala com entusiasmo, Pedro, isso aí é normal, tá? Pode ficar tranquilo. É um trabalho muito bacana que você está desenvolvendo com o pessoal do PIBID, né? É uma pena, às vezes, não ter uma versão para a escola pública, né? Assim, dentro da escola pública, né? Então, é difícil mesmo, né? Juliano, você levantou a mão? Aí você pode falar. Só um ponto de vista seguinte, por exemplo, que muitas vezes o pessoal coloca a química como um vilão de tudo também, né? Mas, assim, as vacinas, os remédios vieram para isso, para desmistificar isso, que a química não é somente coisa que traz mal ao ser humano, pode vir a beneficiar o ser humano em muitas coisas. Eu acho interessante, a gente tem que pôr isso na cabeça, eu acho que essa semana mostrou isso pra gente, né, e eu também ouvi um comentário de uma jornalista, né, famosa aqui no Brasil, não vou fazer propaganda dela agora aqui no vídeo, né, na nossa live, mas ela falou uma coisa interessante essa semana que eu acho que é isso que nós estamos tentando fazer aqui, tá, gente? Temas igual a prevenção das drogas, a vacinação, são temas que a gente tem que conversar, não é impor ideia, né? Se eu não quisesse, igual, tem pessoas que não acreditam na vacina, ok. O problema nosso na escola é que a gente tem que colocar na nossa cabeça que nós temos que ser um espaço, principalmente a escola, né, no meu ponto de vista. É um espaço para a gente conversar sobre as coisas. Ninguém que quer impor nada, não. Eu estou vendo aqui nos comentários a questão da Coca-Cola. Também sou apaixonado com Coca-Cola. Mas eu parei de tomar. É difícil. Mas para mim estava fazendo mal. Então, quando a gente está falando de prevenção às drogas, a gente tem que ver isso. Tem pessoas que não vai fazer mal. Tem pessoas que controlam. Eu não dou conta de tomar um copo de Coca-Cola. Então, para mim, ela é uma droga, nesse sentido. Né? Porque eu abuso, né? Eu tenho que tomar 2,5 litros, tá? Então, isso que a gente tem que perceber, né? Tem vícios, né? Drogas lícitas e ilícitas, é tudo isso que a gente não controla, e a gente fica viciado naquilo e vai causar um mal. Então, a gente tem que conversar muito sobre esses temas, sobre essa questão que, né, não podia faltar na nossa feira de ciências, questão da vacina, né? Como que as ciências, né? A química, a física, a biologia, nos ajudam a ver o mundo de outra forma, né? A gente não está querendo substituir Deus, né? A gente até falou isso essa semana sobre isso, né? Como, né, a espiritualidade ajuda a gente na prevenção das drogas. Mas a gente quer conversar sobre isso. Que conversando a gente refletindo a gente chega a conclusões, muda opiniões, ou volta atrás, né? Tem momentos que a gente tem que voltar atrás mesmo, que a gente pensa uma coisa e está errado. Então acho que é esse movimento que a gente tem que fazer, tá? Pedro e Juliano, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar a nossa live? Eu quero agradecer nossos colegas professores que participaram, que estão sempre nos apoiando. Eu acho muito bacana. Já agradeci a Graciele, vou agradecer de novo. Muito obrigado pelo suporte. Isso é muito bom, a gente se sentir suportado, né, nos desafios da escola, porque são desafios um atrás do outro. É planilha, é não sei o quê, está todo mundo arrancando os cabelos da cabeça de tanta coisa para fazer. Mas, no mais, agradecer mesmo a participação de todos, participação dos alunos, dos professores. Eu estou muito feliz. Eu sou muito feliz que eu sou professor, gente. Desculpa. Isso. Gente, Juliano, para a gente encerrar.
Não, também só quero agradecer a todos, por exemplo, a todos os dias, eu acho assim que superou todas as nossas expectativas essa feira, eu acho que assim, o tema, assim, a gente colocou o tema para nós, assim, prevenção a drogas. No momento, eu acho que a gente criou um pouco um certo empecilho, mas depois eu acho que saíram coisas boas, debates bons que influenciaram tanto a gente como os alunos também. Isso. Quando o desafio é lançado, a gente fica meio receoso, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? E tem tudo a ver com a nossa vida, né? Então, assim, eu quero também, nesse momento, né, para a gente encerrar nossa live, agradecer os professores, né? Amanhã nós temos a última atividade da nossa semana de prevenção às drogas, da nossa feira de ciência, que é uma live, porque é uma semana para todas as escolas do estado. Então, amanhã tem uma live com as escolas da nossa regional, na regional de Divinópolis, né, às 8h30. A Graciele depois vai disponibilizar o canal para vocês verem qual a live, tá bom? Participem. Lá vai ter uma lista de presença também. Assinem a lista de presença para vocês mostrarem que estão participando. Joãozinho hoje falou uma coisa, e é verdade, não pode esquecer, além dos nossos colegas que estão aqui conosco, né, que é o nosso trabalho, agradecer aos alunos, né, tem alunos aqui que participaram de todas as atividades que nós fizemos online, né, participaram, ouviram, discutiram, então agradecer a vocês também, agradecer porque vocês estão nos ajudando. Eu acho que esse que é um dos caminhos bonitos da escola, vocês formando, vocês se conhecendo, vocês se estudando, vocês estão ajudando a gente a construir uma sociedade melhor, porque vocês vão ser melhores, como a gente também fica melhor cada dia que a gente tem contato com vocês, com novas gerações, e que a gente vai crescendo todo dia, tá? Então, agradecer muito a todos vocês, Graciele por ter coordenado esse trabalho também, tá? Acho que é um tema que não cabe, né? Essa semana a gente evidenciou eles, mas não acaba, tá bom? Graciele, pode falar, querida. Bom, pessoal, então, só para encerrar, né, meu nome foi citado aí várias vezes, eu gostaria de dizer que vocês estão de parabéns, a equipe é uma equipe muito boa, superou todas as expectativas, e os alunos aí vieram, assim, para brilhantar mesmo a nossa feira. Então, muito obrigada pela parceria. Eu não sou nada sem vocês, é parceria mesmo. E, assim, cada um correu atrás do que pôde, e vocês estão de parabéns, né? Muito, muito, muito mesmo, muito obrigada, tá? Pessoal que participou aí, ó, tem mais. Nas redes sociais vou divulgar vários vídeos, tá bom? Fique esperto aí, pessoal. Um abraço, muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Yasmin. Sobre a live. Sim. A live vai ser no YouTube, né? Isso. Aí, segundamente, vocês disseram que vai ter uma lista de presença. Aí a lista de presença vai ser nos comentários? Isso, sai nos comentários lá. Por causa que meu YouTube, minha mãe colocou Family Link no meu celular e ele não tem comentários no YouTube. Yasmin, então depois a gente resolve o seu caso em particular. Se não é problema não, tá, querida? Tá bom, obrigada. De nada. Sempre qualquer problema, conversando a gente resolve todos. Listas essa semana teve problemas de tudo. De tudo quanto é jeito, tá bom? Kevin, amanhã, 8h30, tá bom? Muito obrigado, gente. Um bom dia, um bom resto de fim de semana, né? E semana que vem a gente continua na escola, na nossa vida diária. Obrigado, até mais. Obrigada, tchau, com Deus. Falou, até mais, Obrigada, pessoal. bom dia. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.